because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala, e hoje estão aqui comigo... Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema, do Verberenas e do Cineclube Delas. Eu sou a Estefânia Amaral, do Discos da Estê e do Cinema em Cena. Eu sou a Michele, do Leia Mulheres e do blog Exponador. Samantha Brasil, do Delirium Nerd, do Cineclube Delas. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. De hoje nós conversaremos sobre a atriz, produtora, roteirista e diretora britânica Ida Lupino. A Ida nasceu em Londres em 1918 e sua primeira aparição num filme foi em The Love Race, de 31 aos 13 anos. Isso porque a família dela já era uma família de artistas, sendo que o pai dela era muito envolvido com teatro e também com cinema. Nos próximos 2 anos, ela atuou em mais 6 filmes, quando foi descoberta pela Paramount Pictures e firmou um contrato de 5 anos. O sucesso veio com Dentro da Noite, de 1940, em que contracenou com Humphrey Bogart sob a direção de Raoul Walsh. Posteriormente, trabalhando na Warner, rejeitava repetidamente papéis que considerava inadequados, sendo suspensa do estúdio por isso. Deixou o estúdio em 47 e no ano seguinte foi contratada pela Columbia. Mas nessa época já estava dirigindo seus próprios filmes. Durante a suspensão na Warner, teve tempo para observar os processos de filmagem e montagem, além da própria direção. Juntamente com o seu então marido, abriu um estúdio independente chamado The Filmmakers, para produzir, roteirizar e dirigir filmes de baixo orçamento. Em 1949, veio a oportunidade de dirigir Not Wanted, quando o diretor teve um infarto logo no começo do trabalho. A Ida era co-roteirista e substituiu ele sem ser creditada. Quem Ama Não Teme foi seu primeiro filme creditada, no mesmo ano, e em 53 ela se tornou a primeira mulher a dirigir um filme noir, com O Mundo Odeia-me. Apesar de dirigir ser sua paixão, ela precisava se manter na frente das câmeras, não apenas atrás, para poder levantar os fundos necessários para manter seus próprios filmes. A Ida reutilizava sets e cenários descartados de outras produções e até mesmo pediu para amigos para atuar em seus filmes. Filmava em locais públicos para evitar os custos de aluguel e planejava uma cena várias vezes para evitar novas refilmagens, o que sairia mais caro. Mesmo assim, The Filmmakers encerrou as atividades em 55. A Ida ainda dirigiu episódios dos seriados Alfred Hitchcock Presents, Twilight Zone, Batman, A Feiticeira, entre outros. Ela faleceu em 95, aos 77 anos. Ida foi a segunda mulher aceita no Sindicato de Diretores dos Estados Unidos e é conhecida por tratar de maneira arrojada para a época temas delicados, ainda que hoje essa abordagem possa parecer questionável. Em uma entrevista, ela afirmou: "Eu retenho cada traço feminino, os homens preferem assim. Eles são mais cooperativos, se percebem que, fundamentalmente, você é do sexo mais frágil, mesmo que esteja em condições de dar ordens, o que normalmente é a prerrogativa masculina, ou o que eles gostam de pensar de qualquer maneira. Eu não encontrei nenhum ressentimento do macho da espécie por se intrometer em seu mundo. Eu não lhes dou a oportunidade de pensar que me desviei de onde eu não pertenço." Então, temos uma mulher fantástica que não só ficou conhecida pelo seu papel de atuação, como roteirizou e dirigiu seus próprios filmes, né? Ela também foi a única mulher a dirigir um episódio de Twilight Zone.
foi a primeira a dirigir um filme noir, como a gente mencionou, né? E ela era conhecida por ser bastante rigorosa na forma como trabalhava nos sets, mas ao mesmo tempo sempre falando nesse sentido de que ela mantinha uma certa feminilidade, entre aspas. Ela nunca deixava de manter o que ela considerava características femininas, porque ela achava que assim era mais fácil de lidar com os homens que trabalhavam com ela. E os filmes dela tratam então de assuntos às vezes tabu ou assuntos delicados, assuntos que eram raramente discutidos na época, até em virtude do Código Reis, né, da censura, e por isso são muito interessantes, né, como um registro da época mesmo. O que vocês acharam de conhecer a filmografia da Ida e dos filmes que nós assistimos? Gente, eu tô acachapada por essa mulher, sério. Eu tô num caso de amor por ela, assim, gigantesco. Eu tô chocada que eu só fui conhecer essa diretora aos 37 anos de idade. Fico pensando onde é que eu tava antes, que eu não tinha visto nenhum filme dessa mulher, sabe? Eu tô encantada. Infelizmente não consegui ver todos os filmes dela, mas vi bastante. E, assim, eu tô maravilhada com os temas que ela aborda nos filmes. Como ela desenha essas atrizes, esses atores, né? Porque, embora ela trate de temas do universo feminino de forma bem eficiente, ela não está levantando bandeira, tudo assim, num tom de suspense, né? Justamente porque ela está nesse clima do noir. E ela trabalha os homens e as mulheres de forma muito interessante nos filmes dela, né? Ela dá camadas e mais camadas para papéis que geralmente nessa época a gente via só filmes em que os homens eram protagonistas ou as mulheres eram tratadas de outras formas, né? Geralmente loucas, ou de formas muito domésticas. E ela dá um protagonismo às mulheres de uma forma bem interessante. As mulheres estão sempre trabalhando. Então, eu realmente estou muito encantada com o cinema da Ida Lupino, e fico pensando assim, por que essa mulher não está aclamada entre os cinéfilos, não tem vários filmes delas em lista, de melhores filmes da vida, porque realmente ela tem um cinema muito interessante, que para mim, particularmente, eu gosto muito. Eu faço pesquisas de filmes de terror, de suspense, dirigidos por mulheres, assim, eu procuro bastante coisa antiga. E nessa busca eu acabei caindo na Ida Lupino tem uns 2 anos já, com outro filme dela, que a gente não vai discutir hoje ainda, O Mundo Odeia-me, né, que eu acho um título muito bizarro, porque o nome original é The Hitchhiker, que é um filme noir pra mim, tem todas as características de um filme noir, é um filme muito tenso, que beira o terror também, e foi assim que eu conheci o trabalho dela. E aí eu fui buscando outras diretoras, inclusive eu cheguei a fazer até um postzinho sobre ela num blog que eu tenho, porque eu queria que todo mundo conhecesse essa mulher, né? Porque eu fiquei encantada com Hitchhiker. Aí eu assisti O Mundo é Culpado, né? Outrage, acho que é o nome em inglês. E eu achei bem diferente do Hitchhiker, mas ainda tem aquela coisa, você vê o olhar da Ida. E também, assim como a Samantha, eu tô completamente apaixonada por ela. Gostei muito de ver os filmes. Inclusive o último que a gente vai discutir, que é uma comédia que destoa bastante do tema pesado dos outros 2 filmes, né? Que, inclusive, eu acho que eles dialogam muito, eu vou até puxar quando a gente entrar para falar dos filmes, mas, realmente, para mim, ela é uma das diretoras mais importantes dessa época de Hollywood, e eu queria muito, assim... inclusive, eu já estava numa loja de DVD e eu vi para vender o Bígamo dela, e eu fiquei muito feliz de ver um filme dela, assim, à venda nos dias de hoje. Opa! Inclusive, só falando isso, Samantha, eu li uma matéria, acho que foi em comemoração a alguma efeméride que tinha na Sciences of Cinema, que é uma revista de crítica importante nos Estados Unidos, falando que não foi lançado, os filmes dela não foram lançados em DVD. Só tem o The Hitchhiker, que foi lançado em DVD. E todos os outros, eles permanecem cópias em VHS muito ruins, e então as pessoas não descobriram ainda o cinema da Ida Lupino como deveria descobrir, porque ninguém se atentou ainda para lançar os filmes. Aliás, só uma correção, o que eu tinha lido era que o Hitchhiker recebeu o DVD, e eu acho que esse filme que a gente vai mencionar hoje, o problema com os anjos. Acho que foi isso. Anjos Rebeldes, aliás. Isso, foi esses dois.
porque é um filme mais palatável, né? É um filme mais sessão da tarde. Ele destoa um pouco do resto da filmografia. Mas só para explicar para quem estiver ouvindo, a gente não vai falar nesse programa em específico sobre O Mundo Odeia-me, que é o Hitchhiker, né? Porque ele é um filme que é um noir e é um suspense também, né? E a gente tá guardando ele com a possibilidade de utilizar ele pro nosso especial de Halloween desse ano. Então isso já é meio que um spoiler, assim, né? Então a gente optou por pegar outros títulos, porque ele com certeza vai ser debatido mais pra frente ainda no nosso programa. Até por ser o filme mais conhecido, de certa forma, dela, né? Mas se alguma de vocês quiser também já fazer algum comentário sobre ele, também sintam-se à vontade. Sim, eu queria fazer um comentário sobre The Hitchhiker, porque eu já faço uma pesquisa de cinema noir já há um bom tempo. E eu já conhecia esse filme e sempre me impressionou como esse filme ele é bem mais interessante do ponto de vista formal, de uma história que está sendo contada e da linguagem do cinema noir, do que o Relíquia Macabra, por exemplo, que é um filme de 41, que é considerado o marco do cinema noir. Um filme com Humphrey Bogart, que eu acho que ele é pobre na forma. E esse filme da Ida Lupino, que é o filme que vem bem depois, o filme de 1953, além dele ser mais importante na forma, ele também traz um dado novo, no sentido de que ele desconstrói esse elemento do cinema noir, que é muito revisitado, que é a da femme fatale. Nesse filme da Ida Lupino não existe uma femme fatale, e ela coloca os personagens masculinos nesse lugar de serem forças irracionais, né, de serem figuras duvidosas, que durante todo o gênero noir, essa figura da femme fatale, ela sempre é colocada nesse lugar de ser uma mulher duvidosa, que vai usar da trapaça e da sedução para enganar os homens. E ela não se furta, ela na verdade, ela não cai nisso de colocar a femme fatale na narrativa de um gênero noir e, por outro lado, ela coloca esses personagens masculinos nesse lugar que normalmente o gênero coloca a mulher. E isso eu acho fabuloso, só um ponto assim que seria diferente. Além de, na filmografia dela, que é uma filmografia curta, ela trabalhar com esses temas tabus, nessa época que havia muita censura, né, dentro do cinema hollywoodiano, por causa do código, só que eu percebo que não é só o tratamento dos temas, mas também é como você narra esses temas, a partir de qual forma, porque eu acho que ela tem um rigor formal extremamente interessante e ela consegue aliar as duas coisas, a forma cinematográfica e lidar com esses temas tabus, na maior parte das vezes com mulheres protagonistas. E eu fiquei bem impressionada, acompanhando informações sobre a carreira dela, como ela conseguiu sair desse lugar da atriz, né, que está ali diante das câmeras, e conseguiu, a partir da criação do The Filmmakers, que é essa produtora que ela fundou junto com o marido, conseguir dominar a cadeia produtiva do cinema como um todo, né? Ela passou a ser não só atriz, mas produtora, diretora e roteirista. E isso é fundamental, porque ela passou a ter esse domínio completo dessa cadeia produtiva. E isso é muito importante para uma mulher dentro de uma indústria que era dominada por homens. Se a gente pensar que em 49, que foi o primeiro filme que ela assumiu como direção, ela não está acreditada e não foi uma coisa que ela não quis, na verdade ela não quis ser acreditada por homenagem ao Herman Clifton, que adoeceu durante as filmagens, e ela não quis levar os créditos por isso, para preservar a memória dele. Mas em 49 não tinha nenhuma mulher dentro de Hollywood dirigindo. A última mulher que tinha assumido a direção em Hollywood foi a Dorothy Eisner em 43. Então, de 43 a 49 não tinha nenhuma mulher na direção em Hollywood. E ela assume isso em 49 diante de toda uma cadeia produtiva que é dominada por homens. E isso eu acho fundamental. Ela, com 31 anos, faz esse filme. Diz em entrevistas que ela assumiu a direção porque uma adoeceu e precisava contornar financeiramente o prejuízo. Então ela tinha, como ela já estava
no roteiro e ela já estava na produção do filme, então ela assumiu esse lugar da direção para poder contornar qualquer dano financeiro de forma mais rápida. Mas a partir daí você percebe que ela começa a ter esse controle rigoroso da direção e vai fazer filmes brilhantes. Só para complementar um negócio que a Camila falou, em 45 eu tinha lido uma entrevista dela quando ela ainda era atriz, quer dizer, apenas atriz nesse momento, né? E uma atriz, assim, com uma carreira bastante promissora. Falaram que ela ia substituir a Bette Davis, que ela tinha esse perfil de mulher forte nos papéis dela e tudo. É porque ela pegava os papéis que eram recusados da Bette Davis. Isso, aí, ela pegava... Muita gente já começou a associar o estilo de atuação dela ao estilo da Bette Davis, porque ela pegava só os papéis que a Bette Davis recusava. Pegava papéis menores e começou a se destacar dentro disso. E aí, nessa entrevista, que era para uma dessas revistas de celebridades para fãs, né? Ela já falava que um dia ela queria dirigir, porque ela queria ter esse controle e queria descobrir novos talentos e dar oportunidade para novos talentos. Então, a gente vê que dali a 4 anos ela ia realizar esse desejo, mas era algo que ela já vinha planejando ao longo desses anos de carreira, né? Então, gostei demais da Ida Lupino, muito bom finalmente conhecê-la, só ouvia falar. Tô curiosa com o trabalho de atriz dela, inclusive, especialmente olhando assim, a filmografia. Tem um que chama Quando a Noite Cai, de 41, que vai ser o primeiro que eu vou procurar. Aquele cartaz lindíssimo e tudo mais. E assim, são poucos longas mesmo, né? Uma carreira longa, mas de filmes, assim, também fiquei bastante curiosa. Além dos que a gente vai falar hoje com o Quem Ama Não Teme, de 49, que tem o mesmo elenco do Not Wanted, que eu gostei bastante, que é a Sally Forst e o Keith Braccelli, né? Eles também são um casal. Eu fiquei até me perguntando se eles eram um casal na vida real, mas não eram, porque eles formam bem na tela, assim. Bem a fim de ver esse Quem Ama Não Teme, de 49. Laços de Sangue, o título bem atrativo, de 51. Cinzas que Queimam, de 51 também. Tô animada que nós vamos falar do Mundo Odeia-me, né? De 53, o noir terror. Na próxima edição, e esse o Bígamo também de 53. E depois desse Bígamo de 53, ela começou a fazer tipo só TV, né? Assim, várias séries, 1000 séries e tal. Feiticeira, inclusive. E tem, entre essas séries todas, inclusive eu acho que o Anjos Rebeldes, eu não assisti às séries, mas eu imagino que seja uma influência disso. Assim, ela deve ter feito muita comédia para TV, por ser um filme distoante assim, do que até então ela fazia, né? Entre esses filmes todos para TV tem um que chama Teenage Idol, de 58, que eu achei um título bem modernete, assim, também fiquei bem curiosa. E eu senti falta nessa pesquisa, nós vamos comentar o Anjos Rebeldes tudo depois, mas nessas pesquisas sobre ela e tudo, assim, eu senti falta de mais conteúdo mesmo, de trivia, né, no IMDb, tipo, curiosidade sobre os filmes e tal, achei pouca coisa, achei que teria mais. E isso que a gente comentou, de não ter muitos DVDs assim, sobre ela e tal, dos filmes dela, então a qualidade da imagem não tá tão excelente, né? As restaurações, assim, eu esperava mais em relação a isso. É tudo VHS, né? Só ia responder uma pergunta que a Estefânia mesmo fez ali sobre o Anjos Rebeldes, a questão da série. De ter tido alguma influência de série, né? É porque, na verdade, eu tinha lido que ela foi chamada primeiro porque eles acharam que era um filme de mulher, entre aspas, então botar uma mulher pra dirigir, e também porque ele tem pitadas de humor e de comédia, e que ela tava dirigindo na época o Gilligan's Island, que é uma série de comédia, e aí acharam que por ela já ter experiência de cinema, ser uma mulher pra fazer um filme de mulher, aspas, e tá naquele momento trabalhando com comédia, botaram ela pra dirigir. Foi meio que isso, assim. Saquei. Muito bom. Só retomando, então, aquilo que a Camila falou, delas não ter mulheres naquela época em Hollywood, é bacana a gente também conseguir ver que agora tem no YouTube já disponível o documentário A Mulher Criou Hollywood, das irmãs da Julie e Clara Berfosch, que a Kerry Buchama, roteirista, ela muito engraçada, senhorinha, já falando,
que ela diz que no sindicato de diretores, as reuniões eram sempre assim, senhores e senhora Lupino, senhores e senhora Lupino, porque ela tinha ela como diretora naquela década de 50. Então a gente percebe realmente o quanto isso foi afastando as mulheres, depois que começaram a sindicalização das profissões na indústria cinematográfica, quando virou realmente uma indústria. E aí só tinha, como a Camila falou, a Dorothy Eisner, anteriormente, década de 40 ali, depois de 50, e da Lupino sozinha, a única mulher dirigindo. E é muito louco isso, né? A gente pensa nesse sentido. E aí, um filme que eu acho que a Estefânia vai gostar de ver, então, já que ela queria ver mais aí da Lupino atuando, que é um que a gente não selecionou para discutir aqui, mas que é fabuloso, que é o Bígamo, de 53, que ele fala sobre adultério, né, e adoção ao mesmo tempo. Quer dizer, 2 temas super tabus na época, e ela é uma das mulheres do tal Bígamo, né, tem a esposa do personagem principal, que, aliás, é focado num homem, os dilemas desse homem que não tem a mulher lhe dando amor, porque ela só quer saber de trabalho. Olha que fabuloso. A mulher dele, que é interpretada pela John Fontaine, ela é estéril, ela fica deprimidíssima, porque eles não podem ter o filho, e aí ele, para tirar ela da depressão, o que ele faz? Coloca ela na empresa dele para começar a trabalhar. Só que ela vira uma máquina, um monstro de trabalho. A mulher faz tudo, vira a cabeça da empresa, e ele vai ficando triste porque ela deixa ele de lado. E aí vai ficando super depressivo e tal, até que numa viagem de negócios, ele conhece uma outra mulher, que tá fabulosa como atriz nesse filme, eu fiquei assim, encantada com ela. E aí vai desenvolver todo um relacionamento com essa mulher e tudo mais. E, gente, tem uma cena hilária no filme, vou ter que falar. Ele liga pra esposa, ele é todo certinho, ele é todo, né, Caxias, ele liga pra esposa e fala, não vou lembrar agora o nome da personagem, ele fala, fulana, eu acabei de me encontrar com uma mulher aqui nessa viagem de negócios. Ela, tudo bem. Não, mas olha só, eu me interessei por ela. Ela é meio feia, mas me interessei por ela. Não, tudo bem. Eu não queria saber. É muito fantástico, gente. E aí o filme desenrola com toda uma questão de adoção, né? Porque aí ele inventa que vai querer adotar um filho para poder melhorar o casamento dele com essa esposa mesmo, a primeira esposa. E aí tem toda uma questão de detetive também, que eu não sei porque esse filme, por exemplo, não é enquadrado no cinema noir, porque tem toda uma coisa de investigação no filme do que ele está cometendo crime, qual o erro dele, né? E aí eu achei curioso que eu li um texto na internet falando que o Mundo Odeia-me dela, né, que é considerado o filme noir, o único filme noir, o primeiro filme noir dirigido por uma mulher na história do cinema, que vai falar que é o primeiro filme dela com um elenco exclusivamente masculino. Quer dizer, para ser filme noir tem que ter elenco masculino. Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, assim, por que tem que ser noir e tem que ser uma coisa voltada para o universo masculino, sabe? Mas isso que eu gosto, sabia, Samantha? Mas isso eu gosto, Samantha, porque ela tira a femme fatale da narrativa. Porque sempre as mulheres sempre no gênero noir, elas são colocadas dentro desse estereótipo da femme fatale, e eu acho que ela toma essa decisão ao retirar essa personagem e deixar só os personagens masculinos completamente duvidosos e todos eles com algum tipo de caráter duvidoso, e isso eu acho interessante. Isso, retomando isso que você falou dela assumir essa cadeia produtiva toda do cinema, eu acho que isso só se tornou possível pelo fato dela ter criado essa produtora independente, com filmes de baixo orçamento, que era algo alternativo, era dentro de Hollywood, mas era alternativo, fazendo esses filmes de baixíssimo orçamento e lidando com esses temas controversos que normalmente Hollywood não conseguia lidar bem, porque tinha outros filmes, por exemplo, sobre estupro, mas sempre do ponto de vista masculino. Por exemplo, o Ultraje, a gente vai comentar isso mais tarde, mas eu acho que o Ultraje, ele tem uma perspectiva da mulher que é muito forte na narrativa e na forma como ela conta, e a gente pode explorar isso um pouco depois. Mas pensando aqui, alguns elementos que eu acho interessantes, assim, se a gente for pensar a filmografia dela, tem sempre esse uso do elemento do fluxo de consciência que eu acho muito legal, como ela trabalha o tempo, como ela trabalha a perspectiva psicológica das personagens a partir dos detalhes que vão aparecendo na narrativa. Geralmente são personagens, são mulheres que têm uma aparência frágil, mas que ela tem uma força interior muito forte, elas conseguem de alguma forma se sobressair aos problemas que acontecem, que é muito doloroso, é difícil, mas de alguma forma elas conseguem subverter isso. E são mulheres que são vítimas do poder dos homens, né? Eu acho que, por exemplo, cineastas como Mizoguchi
por exemplo, ele também trazia um pouco disso, aliado ao melodrama. E a Ida Lupino, naquela época, também já fazia isso, trabalhava muito bem com esse gênero. Porque eu percebo assim, que não é só O Mundo Odeia-me, que de fato ali é um filme de gênero noir, mas em outros filmes também ela lida com esses elementos noir, né, do mistério. Por exemplo, O Traje, eu acho que é muito isso, né, que é o filme sobre estupro dela, que é O Mundo é o Culpado. Eu gosto de falar os títulos originais, porque eu acho que os títulos em português são péssimos. E aí, sim, a gente pensar também como é que foi a recepção dos filmes da Ida Lupino na época. Quando eles não tinham uma distribuição dentro dessa indústria, eles eram considerados fracassos de bilheteria. E aí, quando o dono da RKO, que foi a distribuidora que inclusive distribuiu o Cidadão Kane, viu os primeiros filmes da Ida Lupino, ele decidiu fazer a distribuição do O Mundo é o Culpado. E O Mundo é o Culpado é o primeiro filme que é sucesso de bilheteria dela. Então, se a gente pensar essas tensões entre o que ela produziu dentro da The Filmmakers, né, e o que ela vai fazer com essas negociações com a indústria, isso vai modificar muito a recepção dos filmes. E falando do Anjos Rebeldes, que é o último longa dela, o filme foi feito pela Columbia. E aí eu acho que ela teve que lidar com essas concessões, porque é isso que a Isabel falou, né? Ela foi chamada para fazer esse projeto porque era considerado um filme de mulherzinha. Então vamos chamar lá uma mulher para dirigir esse filme, e ela consegue, dentro disso, fazer pequenas subversões dentro da temática da rebeldia, da juventude. E aí é isso, acho que ela, né, dentro da indústria cinematográfica, ela fazia produções independentes, fazia negociações, né, com grandes empresas de cinema de Hollywood e tentava administrar essas tensões. Só voltando aqui rapidinho, né, para falar que esse lance que a Camila chamou a atenção dela ter um rigor formal muito, muito grande, realmente, eu acho que isso se deve também ao fato dela ter trabalhado em filmes de baixíssimo orçamento, né? Então, eu tenho uma entrevistazinha dela falando que ela tinha que ensaiar muitos filmes antes de filmar, porque não podia ter erro, não podia repetir cena, não tinha sobras, né? Não tinha como ficar arriscando fazer várias tomadas. Então, acho que o rigor formal veio muito também nesse sentido de ter que se adequar com o que ela tinha de material para poder fazer os filmes, né? Sim, nesse sentido. Sim. E até vocês mencionaram ali a Dorothy Eisner, só para comentar que a Dorothy Eisner, no caso, é que foi a primeira mulher a ser aceita no Sindicato dos Diretores, né? Que a Ida foi a segunda. Sim. E só como curiosidade, depois eu posso colocar o link na postagem para os ouvintes. A gente acessou na internet o obituário que o Telegraph fez, claro, quando a Ida faleceu, né, em 95, e é muito interessante ver como a carreira de diretora dela é deixada em segundo plano, como tem todos os desdobramentos da carreira de atriz dela, citando quase que filme por filme, e aí lá no último parágrafo menciona ela dirigiu filmes e é isso, sabe? Então é um apagamento histórico muito grande, assim. É claro que ela teve uma carreira de sucesso como atriz também, mas o impacto que ela teve como diretora no contexto da indústria, mesmo sem ter feito nunca algum filme, digamos, um blockbuster propriamente dito, ou um filme que marcou em termos de grande bilheteria, mas assim, só o papel que ela teve na indústria, só pelo fato de ela estar lá, já merecia mais destaque do que o que foi delegado a ela nesse momento. Verdade, Isabel, só rapidinho, sobre o obituário, tem uma informação interessante também, nesse documentário A Mulher Criou Hollywood, essa mesma Kelly Guchon vai falar que a Louise Weber, na época do cinema mudo, era uma das diretoras mais bem pagas de Hollywood, e que a Variety já estava fazendo críticas, né, naquela época, falando dos filmes, e
falava que era uma diretora que tinha que ficar acompanhando, que tinha um trabalho fabuloso, não sei o quê. E quando ela morreu, só saiu 2 linhas falando sobre ela. Também quase não mencionava o trabalho dela como diretora, porque ela era esposa do D.W. Griffith, né? E ele, inclusive, assinou muito dos trabalhos dela. E aí, quando ela morreu, foi tipo, qualquer pessoa morreu, né? Enquanto a gente tem, por exemplo, outros cineastas que tem até feriado no país quando eles morrem, né? E as mulheres têm esse descaso total aí. Foda. E observando isso, se essa questão do trabalho, que ela era provavelmente uma workaholic, assim, porque nesses 2 filmes que a gente vai falar, a gente vê que as mulheres trabalham, fazem questão, assim, precisam do trabalho, né? É um aspecto bem marcante essa questão do trabalho mesmo, do feminino, assim, que se espera num filme dos anos 50, pelo menos eu fui esperando aquela coisa do casamento e tudo. E aqui as mulheres tendem a ser mais independentes, trabalharem e tal. E você falou, Camila, dos títulos, mas serem ruins. Geralmente, assim, tradução de filme é meio complicado, mas dessa época eu costumo gostar, sabe? Eu acho que eles são... É divertido, eles são bem rebuscados, assim, bem afetados. Então os títulos, assim, dos filmes mais antigos, as traduções costumam me atrair bastante. E uma trivia aqui que eu achei, que é a marca registrada dela, ela chamava todo mundo de Darling. Querida, que gracinha, né, gente? Bom, então a gente vai falar agora sobre o primeiro filme dela, ainda que não creditada como diretora, né, por decisão própria, que é o Not Wanted, de 1949. E ele conta a história da Sally, que é a protagonista, que é uma garota que se encanta com o Steve, um pianista mais velho, que ela conhece tocando em um bar. É seduzida por ele, deixa a casa de seus pais, mas depois é abandonada. Conhece um rapaz chamado Drew, que lhe arruma um emprego num posto de gasolina, mas ela some novamente quando descobre que está grávida. Então, esse filme, como dá pra ver, ele tem uma premissa bastante ousada para essa época de censura, né? É o tipo de história que na década de 20 o cinema abordava rotineiramente, mas que depois do Código Reis se tornou mais difícil de ser retratada, né? Que é essa questão da gravidez enquanto uma moça solteira, que aparece realmente como um grande estigma, né? Chega a ser tratado quase como um crime, assim, em alguns momentos na história. Claro que não pelo olhar da direção, não pelo olhar do roteiro, mas por personagens que mostram como a sociedade da época encarava isso, né? Então, sim. O que vocês acharam do filme? Inclusive essa questão do crime, né, me pareceu uma recorrência nesses 2, assim, o momento que a mulher é presa como louca, né, tipo, ela comete um delito ali, uma atitude ilegal, por um momento de perturbação temporária, né, uma confusão mental, alguma coisa que leva ela a isso. Assim, a gente começa o filme com a louca que rouba o bebê da outra mulher, mas aí a gente vai descobrir o que levou ela até isso, né? Então, subverte essa noção da mulher louca sendo presa por ser louca e tudo. E um tema controverso de novo, né? Principalmente para a época. Acho massa demais ela se preocupar com esse tipo de questão. Até no final do filme, assim, ela fala, essa história é contada muitas vezes por ano e tal, então a gente agradece essas instituições que acolhem essas mulheres, né, grávidas e fora do casamento. E eu sinto muito, assim, também um terror da maternidade. Então, a Estefânia já começou a falar mais ou menos o que eu estava pensando, mas o Not Wanted, ele tem bastante a ver com o próximo, né? O Mundo é Culpado, a temática acaba sendo a mesma, porque em ambos a mulher é culpabilizada por uma situação, tipo, na questão da gravidez ela não foi a única no ato, e a questão do estupro ela não tem culpa alguma. E em ambos os casos ela acaba presa, ela é louca, ela é desacreditada, e um ponto também que me chamou a atenção nos 2 filmes é que são os homens forçando a barra. Por exemplo, no Not Wanted, ela tá grávida, ela foge. Aí aquele cara fica falando pra ela, o do posto de gasolina que arruma emprego pra ela, ele começa a falar, se você não sair comigo, você lembra que eu sou seu empregador, hein? Tipo, ela passou ela foi enganada, né, por um homem que sempre com a desculpa, né, não te prometi nada, você que criou ideias na cabeça, né?
ela passa por essa situação, depois ainda tem essa forçação de barra de um segundo cara, e essa questão moralizar. Os filmes da Ida me deixaram um pouco com sentimentos controversos. Eu gostei muito do jeito que ela dirige. Eu não sou tão técnica assim quanto vocês, né? Quanto vocês têm mais conhecimento para falar, mas a forma com que ela filma eu achei muito, muito bacana, o jeito que ela conduz o enredo. Alguns filmes antigos às vezes me dão um pouco, não diria tédio, mas eles têm um ritmo um pouco mais lento. Os dela, para mim, não. São super, assim, atrativos de todas as formas. Mas, assim, essas questões que até hoje pesam, da mulher que tem que arcar com a gravidez, a mulher que tem que lidar com o homem que não sabe lidar com não, isso eu achei muito interessante. Não interessante não, né? 50 e tantos anos, mais de 50 anos, né, da gente, desses filmes, a gente ainda lida com esses temas. Eu gosto muito, Michele, você falando de como a mulher é tratada naquela época, né, pela sociedade daquela época, e pensando aqui no que a Esther falou da loucura das mulheres, quando ela chega na prisão, todas as mulheres parecem que são loucas de alguma forma. É bem estranho aquele lugar ali da prisão. Quando as mulheres ficam reclusas ali, elas aparentam ser loucas, e eu fiquei pensando muitas coisas assim que o filme dá indícios, né, no momento em que acontece o flashback, quando ela vai contar por que ela chegou até aquele momento da prisão, o primeiro flashback, que é o momento que ela chega em casa, que a mãe dela tá na cozinha e o pai dela tá consertando o encanamento, né, ou seja, esse lugar da mulher tem que ser sempre dedicada à casa, à cozinha, a ajudar a família, não pode sair com pessoas esquisitas, estranhas, porque a mãe dela sempre fica reclamando disso, que as pessoas os amigos que ela tinha não eram pessoas assim confiáveis, né, ou algo do tipo. E que a solução era casar com um homem respeitável para sair do mínimo de desconforto daquela situação doméstica. E eu penso assim, o personagem do pianista, né, que é essa figura desse homem que quer se dedicar à sua carreira, né, e ele seduz a mulher muito por causa do seu talento artístico, né, é o homem artista que seduz a mulher por isso, e ele vai abandonar completamente tudo para seguir essa carreira. Eu fiquei pensando que seria um início, por exemplo, de um La La Land, né, mas com um desfecho muito nefasto nesse sentido, porque ela, inclusive, abandona tudo para ir atrás dele e ele não tá nem aí para ela porque só interessa a carreira dele e tem que ter completo desprendimento amoroso ou afetivo com pessoas que possam impedir isso, eventualmente possam impedir isso. E fico pensando também muito na forma do filme. Eu fiquei muito, muito instigada pela forma do filme, porque trata também esse momento da maternidade, o parto, por exemplo, quando ela está naquele corredor, né, em trabalho de parto, aquilo tudo é muito vertiginoso, e o período todo dela de processar esse rompimento da relação com a gravidez, ela explora isso muito com essa ideia da vertigem, né? Uma gravidez com muita vertigem. Então, o momento que ela olha para o carrossel e aquilo tudo fica muito fora de foco, e eu acho interessante como ela consegue dar uma dimensão psicológica para aquilo que a personagem está passando. E é isso, né? Os personagens masculinos, né? Que é o cara que ela conhece, por exemplo, no posto de gasolina, é um cara que fica o tempo todo investindo nela e fazendo essas chantagens emocionais. E como é difícil, eu fico pensando como era difícil para uma mulher daquela época, que era muito jovem, né? A personagem ela tem 19 anos. E como é que é lidar com isso estando sozinha, porque ela abandona a família, né? Fica com essa gravidez, é uma mãe solteira, vai recorrer a esse hospital, que de certa forma dá uma assistência, mas ela tem que sobreviver também, tem que trabalhar. E como é que ela vai cuidar do filho sozinha e tendo que trabalhar, né? Então é um dilema muito forte e que as mulheres passavam naquela época, e nem se discutia, por exemplo, aborto. É uma coisa que não se discute, por exemplo, como uma possibilidade no filme. Então, pra mim, eu acho que o filme é muito de forma oblíqua, ele vai tocar no aborto, era isso que eu queria falar justamente, porque ela sempre fala dessa situação, ele de forma oblíqua, ele fala o tempo todo do quanto, de repente, aquela mulher precisava fazer um aborto, porque ela queria trabalhar, queria continuar a vida dela, também queria o filho, porque ali já tinha todo o instinto materno e tudo mais aflorado, né, a criança no colo, aquele apelo, né? Mas, de certa forma, ela vira e fala, tem uma cena que, como você falou agora, Camila, então ela vira e fala que, cara,
como é que você vai se virar em casa enquanto eu estiver trabalhando? Você vai conseguir se alimentar sozinho? Vai conseguir trocar sua fralda sozinho? Não vai, né? Sim, então é uma cena realmente bem profunda essa cena. Que, aliás, eu acho o filme, assim, atualíssimo. O filme de 49 que tá falando de temas que a gente está conversando hoje ainda, né? O quanto a mulher que é mãe sem parceiro, como é que consegue se virar sozinha com uma criança, né? O quanto isso é difícil, complicado ainda, o quanto os pais abandonam as crianças. E eu acho que aquela cena do parto, o modo como ela filma a cena do parto, brilhante, porque ela tira totalmente o glamour, né, de um nascimento de uma criança. É quase até uma cena de terror aquela cena, o modo como ela filma. E a gente não vê praticamente nada. Ela indo para aquela sala de parto, aquele ar meio nevoado, né? Os médicos lá com os aparelhos, de repente ela apaga e pum, nasce sua criança. Eu acho incrível como ela coloca isso em cena, sabe? Eu gosto muito do roteiro dela nesse sentido e como ela trabalha as imagens. Nossa, e eu acho que é isso. Acho que o filme é super atual nesse sentido para falar, inclusive, de aborto. Porque a personagem, sinceramente, ela não queria aquela criança naquele momento. Por isso que ela tá fugindo o tempo todo. E essa cena do parto, especificamente, que você mencionou, pra mim ela pareceu tanto uma cena de terror que já sabendo... sendo isso um flashback, a gente já sabendo de início do filme que ela tenta sequestrar um bebê, né, alguma coisa assim, eu pensei, nossa, alguém fez essa cesárea, porque ela parece que não tá muito consciente nos momentos do parto, né, e roubou esse bebê, foi o que eu pensei durante a cena, né, claro, depois mostra que não, que entregaram o bebê pra ela normal, mas aquilo tudo parece tanto de terror que me passou essa sensação. E aí, pensando no desenrolar da história, é fácil a gente, com o nosso olhar de hoje, do século XXI, pensar que existe um certo moralismo no tratamento que é dado ao tema que está sendo desenvolvido, né? Mas a gente tem que pensar justamente nesse contexto de 49 e contexto de censura também, né? Porque o final do filme me passou, assim, uma sensação um pouco moralizante, né? Com o delegado falando que ela já se julgou e se condenou, né? E com a possibilidade dela de conseguir um relacionamento, alguém que, entre aspas, queira ficar com ela, mesmo que ela já tenha tido um filho, né? Mas aí, nesse sentido, a gente tem que pensar que esse delegado, na verdade, para o contexto da época, estava sendo realmente muito... compreensivo, e que a perspectiva de um final feliz envolvendo um relacionamento, nesse caso, não necessariamente nesse sentido de focar em finais felizes, tem que ter casamento ou namoro ou algo do tipo, mas no sentido de dizer que mesmo ela tendo passado por essa situação, ela tá apta a isso, o que é algo considerável dada a época do filme, né? Então, às vezes pode parecer um pouco clichê ou, sei lá, datado, mas na verdade é muito progressista na forma como é abordado, né? Mas o final, assim, ele, de forma alguma, ele é um final feliz, né? Ele é um final muito desesperador até. Porque ela tá correndo do rapaz, que é manco, né? Com essa vantagem em relação a ele. E eu acho bem maternal a questão com ele, assim. Não é que, eu não vejo que ela é apaixonada por aquele rapaz. Ela tem uma relação mais maternal, assim. Porque ela vê ele caído, dando spoiler, e volta e abraça, e é muito triste esse final, é muito desesperador, eu achei, assim. E também meio que inconclusivo, né? Tipo, a gente não sabe se eles vão ficar junto, tudo. E, de novo, assim, reforçar o quanto que ela trabalha, né? Ela tem vários empregos ao longo do filme, né? Ela ajuda ele no posto, ela é garçonete em outro momento, e depois, assim, uma cena obsessiva, assim, de batendo ponto, né? Os cartões de ponto, tudo. E tem uma metáfora bonita depois dessa cena do ponto, que ela vê várias crianças que ela entrega o menino para adoção, mas depois fica com aquele conflito, assim, né? Tipo, eu queria meu bebê e tal, que não podia, mas queria. Então ela vê várias crianças brincando, tudo felizes, mesmo pobres. Então tem um menininho que tá sujinho, segurando um cachorrinho filhote, assim, é muito bonitinho. E aí dá a impressão que ela pensou, tipo, nossa, mas será que se eu amar meu filho não ia adiantar e tal, aquele arrependimento.
por mais que seja bem dramático, até um pouco novelesco, assim, eu fiquei bem envolvida com o filme. Eu não achei nada previsível, tipo, eu não fiquei preocupada, assim, o que ia acontecer, sabe, de onde que vinha aquele bebê, porque eu fiquei absolutamente envolvida mesmo. E eu também lembrei de La La Land, Camila, só que eu não ia falar pra eu não parecer a louca do La La Land, que qualquer pianista que vê, Sebastian, né? Não, mas eu acho que a questão não é só ser o pianista, é o cara que ele vai abandonar tudo, ele abdica de qualquer empreendimento pela carreira. Inclusive eu queria falar isso, Stê, porque isso é muito importante na filmografia da Ida Lupino, porque ela vai trabalhar essas tensões de relação entre homem e mulher e das escolhas que são feitas para a vida que tem a ver com carreira. Por exemplo, nesse filme, o cara ele não pode renunciar à própria carreira dele como artista, né? Ele tem que se dedicar profundamente a isso e foda-se qualquer outra coisa. E aí eu fiquei pensando num outro filme da Ida Lupino, que é o Laços de Sangue, que é o Half Fast and Beautiful. É a história de uma tenista que ela vai se destacar e ela vai começar a fazer uma turnê e no meio disso ela tá com um noivado com o cara. E aí a mãe dela propõe para que o casamento aconteça em Londres durante a turnê e que ele possa acompanhar essa turnê dela. E ele simplesmente recusa. Porque é isso, quando a mulher passa a escolher e passa a ter o domínio da sua própria carreira, os homens recusam, né? Eles se sentem ameaçados, de certa forma. E eu acho que é um pouco disso que ela tenta trabalhar. Eu acho que ela tenta chamar a atenção para isso, porque quando as mulheres elas nunca têm escolhas, né? No caso, por exemplo, do Not Wanted, a personagem da Sally, ela vai abandonar tudo para ir atrás do cara, né? Mas o cara, ele não quer aproximação com ela. E aí, no filme No Laços de Sangue, quando a mulher tem um completo domínio da sua própria carreira e está sendo bem sucedida nisso, o cara simplesmente não pode ceder à escolha. Então, eu acho que são dois filmes interessantes para a gente pensar essas tensões de relação entre homem e mulher nas escolhas de vida, né? Em relação com carreira, com trabalho. E eu acho a Sally, assim, mesmo que ela tenha atitude, eu não vejo problema nisso. Por exemplo, tem uma cena lá que é bem clichê, que ela fica esperando ele ligar e tudo. Mas aí ela, não, eu vou ligar. Então, tipo, ela mostra que tá afim, ela não fica esperando a iniciativa dele. E ele não quer ter uma curva nela, porque ela segue em frente, né? Tipo, ela volta, continua trabalhando e tudo. Eu acho uma personagem bem forte, bem moderna. Essa escolha dela ter saído de casa. Várias coisas, assim. Eu acho que ela é um personagem muito, muito bacana, assim, e mantendo muito o lado feminino dela. E elogiar o figurino demais, coisas maravilosas, as roupas dela, o corte impecável. E obrigado por dizer que ela tem 19 anos, porque eu não consegui identificar, é meio difícil nessa época esse jeito de vestir das mulheres. Mas tem um momento em que ela fala que ela tem 19 anos. Não lembrava disso, porque na verdade eu assisti esse filme sem legenda, eu vi só em inglês, assim, meia-noite, então eu não... tem coisa que eu acho que eu perdi, assim, no entendimento. Inclusive, ela mente a idade pra ele no início do filme, né? Porque ela tá no bar, lá que ela vai com os dois amigos, onde ele tá tocando, e ela não tá fumando, oferecem o cigarro pra ela e ela recusa, e ela tá bebendo refrigerante. Aí tu já fica, né? É menor de idade, obviamente, né? E aí, quando ele pergunta pra ela quantos anos ela tem, ela diz que ela tem 20 e poucos. Boa, pra ele querer, né? Mas essa cena que tu mencionou, Estê, sobre ela batendo o cartão de ponto, né? Eu até marquei como uma das cenas que eu achei mais legais do filme, por incrível que pareça, porque parece só um detalhe, né? Mas eu acho que reflete muito esse rigor estético que a Camila mencionou, porque é uma montagem que mostra a passagem do tempo, né? Porque ela todo dia ela vai lá e marca o cartão de ponto, só que dá sempre aquele foco no cartão, e na verdade o que tá mudando não são os dias, são os meses, os cartões vão mudando, tipo, vai mostrando que ali passaram-se meses e não alguns dias como parece na montagem, né? Então é uma cena simples, mas é muito bonita, elegante e dá conta de mostrar essa passagem do tempo. Eu achei uma cena bem legal.
E reflete o quanto que é o tempo simplesmente passando, assim, o quanto ela trabalhou e fazendo basicamente a mesma coisa todo dia, né? O tanto que aquilo era mecânico mesmo. E a direção de arte também é sensacional. Tem uma cena que ela tá com o carinha manco, que tem uma maquete gigante de trens, assim, que é muito legal também, que é um plano mega aberto, assim. E outra cena da passagem do tempo, a mãe dela olhando pro relógio, 5 horas da manhã, aquela coisa pesada, ela não chegou, né? Então, tipo, garotinha rebelde. E você falou em cigarro, só rapidinho aqui. É massa a metáfora do coito que ela tem com o cara, assim, porque, tipo, eles estão ficando e ele tá fumando, né? Aí só corta pro cigarro dele indo pelo rio, assim. Então dá uma impressão, tipo, ele abandonou uma coisa importante por ela e tal. Aí você já imagina o que tá acontecendo naquela cena e não vai mostrar, né? Não, então, adorei que a Camila puxou o Laço de Sangue, porque foi um filme, inclusive, que eu amei muito e não tá na nossa pauta de hoje. Ouvintes, vejam esse filme, é bem interessante, porque além disso que você falou, Camila, que realmente é bem pertinente, também tem um outro elemento estabilizador, que é a figura da mãe, né? Que, na verdade, a gente aparentemente percebe que tem um olheiro ali que quer financiar os jogos dela para poder tirar vantagem, mas quem de fato está tirando todas as vantagens ali é uma outra mulher, que é a mãe, né? Que é super empresária, tem uma veia empresarial muito grande, né? E está preocupadíssima com o dinheiro e com a fama que a filha vai conseguir com aqueles trabalhos com tênis, né? Muito mais do que a filha, na verdade, está ali mais tendo um prazer em jogar. Então, realmente é um filme interessantíssimo. Só voltando aqui para finalizar o Not Wanted, o quanto aquelas instituições de mulheres, mães solteiras, como eles chamam no filme, né? Que vão para simplesmente passar a gravidez ali, sem ninguém saber que elas estão grávidas, e depois o bebê ser doado para algum lugar, que são instituições geralmente religiosas. Tem um filmezinho, um curta-metragem bem interessante também, do ano passado, que concorreu naquele My French Film Festival online, que acontece todo ano, e é Um Grande Silêncio. É um filme francês, né, franco-belga, em que ela vai também fazer um filme de época, né, retratar uma realidade na França, de uma menina também que fica grávida, que os pais simplesmente jogam ela para essa instituição, para ela ter o bebê naquele lugar, sem ninguém saber, falam que ela foi viajar para estudar, sem ninguém saber que ela ia ter um filho, para quando ela voltasse, estar perfeitinha, sem a criança no colo, e aí todo o desenrolar do psicológico da mulher, como é que ela lida com isso, né, de não poder ter seu filho, porque os pais não querem, a sociedade não permite que uma mulher que não seja casada tenha filhos, né, então é legal também ver esse filminho para fazer um contraponto. Uma dica. Maravilhoso. Então a gente vai pro segundo filme, né, que é O Mundo é Culpado, que é de 50. E esse filme a gente vai fazer um disclaimer aqui para quem estiver ouvindo, que nós vamos abordar a questão do estupro que acontece durante o filme, então se alguém se sentir incomodado com o tema, a gente já deixa avisado, né? E então o filme ele trata da Anne, que é uma jovem que ela é pedida em noivado, e quando ela volta para casa mais tarde, um dia do trabalho, ela é estuprada por um desconhecido que persegue ela na rua. E ela não consegue lidar emocionalmente com essa violência, e ela foge de casa, ela muda de nome e começa a trabalhar numa fazenda de laranjas. E aí tem uma questão de como ela lida com essa mudança, como ela precisa praticamente mudar de identidade para lidar com a violência que ela sofreu. Eu queria começar a falar desse filme para juntar justamente com as coisas que eu falei do outro, que eu vi pontos muito similares entre os dois filmes, né? Nesse também, uma coisa assim, o mundo é culpado, não. O homem que não sabe ouvir um não é um culpado, né? Porque o cara que estupra é justamente aquele que faz aquelas investidas quando ela vai comprar o bolo. Ele, você tá comprando 2 bolos? Se fosse comigo, eu ia te dar esse bolo, e não sei o que, blá blá blá. O cara ela recusa as investidas dele, ela sempre fica muito desconfortável, e o cara tá lá e acaba praticando essa violência contra ela. E uma coisa que, assim, que eu achei muito foda é que ela, na hora que ela tá fugindo dele, ela dispara o alarme de um carro. O vizinho escuta esse alarme, então ele não escuta a gritaria dela e fecha a janela. E nossa, essa cena me deixou muito, muito mal. Porque é uma coisa recorrente, né? Tipo, é meio que uma metáfora também, não sei se eu tô viajando, mas, tipo, fechar os olhos pra violência que ocorre com as mulheres, sabe? E
E esse filme também vive da mesma estrutura do outro, né? Ela sofre uma violência por causa de um homem, ela foge daquilo porque ela não consegue lidar com os olhares da vizinhança com ela, como se ela fosse culpada de alguma coisa. E também uma coisa que também tem nesse filme é o homem forçando a barra, o namorado dela querendo forçar um casamento depois dela ter sofrido essa violência, sabe? Isso me deixou também, caramba, é o que eu falo, os filmes da Ida Lupino me causam essas sensações, né? O filme é muito bom, mas esse tema pesado e atual, né? Como vocês também comentaram. E outra coisa também, né? Fica aquela coisa de que um homem vai salvá-la depois dessa violência toda, entendeu? Ainda mais que ela quase passa por uma segunda violência quando ela vai trabalhar nessa fazenda de laranjas. Inclusive, fazendo um spoiler, ela se defende do ato e ela ainda é presa. E eu fico, caramba, né? Essas mulheres sofrendo um monte e ainda sendo culpabilizadas por isso, né? Novamente, uma coisa bem atual. Pois é isso que eu ia falar até, porque... às vezes eu imagino que a Ida Lupino ela deve ter que fazer algumas concessões, embora o estúdio fosse também dela e a autoria do roteiro e a direção, mas às vezes alguma coisa em virtude do público, não sei, porque o que me incomodou, eu achei que esse filme ele tem uma abordagem até bastante progressista para a época em que ele foi feito, né? Mas me incomodou também essa coisa de ela precisar de um homem para salvar ela, sabe? Não salvar, mas para garantir que ela voltasse a ser quem ela era, assim, que é a figura do religioso na fazenda, né? E esse religioso, ele passa pano lá na fazenda um cara tenta agarrar ela e ela se defende, né? E o religioso, ele passa pano, como se tivesse uma diferença entre a violência que ela sofreu no estupro propriamente dito, com essa violência de uma tentativa de... não consensual de beijar ela, de agarrar ela, né? Dá pra ver, assim, que... Não sei... Se influencia o pensamento da época, mas me incomodou essa passada de pano, sabe? E também o discurso no final de que a culpa é nossa, porque a gente precisa de mais hospitais e não sei o que lá. Tipo, o que tem hospital a ver, sabe? Os caras que estão agindo, sabe? Não tem a ver o hospital propriamente dito. Mas, claro, aí a gente tá julgando com o nosso olhar de hoje, né? Isso é um pouco complicado, né? Mas o filme, ele é bastante pesado, assim, em alguns momentos, né? Então... Eu concordo, Isa. Eu fiquei bem incomodada quando essa figura do estuprador ali no final, ele é colocado dentro dessa condição de que ele é fruto de uma sociedade doente, né? Porque ele fala, inclusive, né, o personagem do pastor, não sei se ele é pastor, ele passou metade, ele fala que o estuprador passou metade da vida em reformatórios, em cadeias, e que se precisaria fazer um tratamento porque era um cara neurótico e tal. E aí eu me incomodo muito quando o estuprador ele é colocado nesse lugar do doente mental. E nunca como um criminoso, sim, de fato. E acho que isso é uma questão que a gente está discutindo muito hoje em dia dentro das discussões sobre cultura do estupro, né? Como isso é perigoso, colocar nesse lugar da psiquiatria, né? Essa questão. E aí me incomoda também com o tom religioso do filme no final. Acho que ela consegue ser salva muito por acreditar, né? Ter essa esperança, ter essa fé no final. E aí eu acho que o filme dá uma deslizada nesse sentido, mas aí a gente tem que pensar também no contexto em que o filme foi feito, o contexto daquela sociedade, o que era permitido se falar e o que não era permitido se falar. Mas eu acho que ela consegue ousar muito dentro de lidar com essa temática no sentido formal mesmo. Se a gente pensa que ela, em comparação com outros filmes de estupro que eram realizados naquela época, ela, por exemplo, coloca o estupro fora de campo, né? O que implica dizer que a construção da cena ela não vai provocar um gatilho emocional direto em quem está assistindo, né? Porque ela deixa tudo fora de campo e aí você só fica pensando... E claro que não deixa de ser forte, né? A cena não deixa de ser forte, mas ela opta por deixar a construção da cena do estupro fora de campo. E o ponto de vista do acontecimento é sempre o da vítima, né? Eu fico pensando, por exemplo,
naqueles planos em que mostra ela caminhando sozinha na rua, né, e fugindo dessa figura do agressor e do estuprador. E tem muito do assobio pra gente pensar assim, como é assustador para uma mulher andando sozinha na rua ficar ouvindo assobios o tempo todo. Eu acho que há outros momentos também que ela se prende a alguns detalhes para mostrar como é terrível a situação traumática quando ela está lidando com isso, que, por exemplo, quando ela volta para o escritório, ela volta a trabalhar, tem aquele barulho repetitivo do carimbo, né, e dos dedos na mesa. Me lembrou, inclusive, o filme da Juliana Rojas, o Duplo, que tem aquele momento em que a personagem fica repetidamente mexendo na liga da pasta, né? E aquilo cria uma situação de horror dentro de uma cena que é cotidiana, né? Então, acho que ela explora muito bem esses detalhes. Por exemplo, no momento em que ela está sendo interrogada, quando ela está na cama, ela está sendo interrogada pela polícia, o rosto dela fica enquadrado nas grades da cama, como se ela estivesse ali numa situação que ela está presa, que ela está encurralada. Sim. E aí, quando o plano se abre, você vê que tem uma boneca pendurada nessa grade, né? Então, é como se a inocência dela se perdesse ali naquele momento, né? Então, eu acho que ela tem soluções muito boas de linguagem cinematográfica. Mas é isso, assim, lidar narrativamente no limite, né? De falar determinadas coisas, de poder falar determinadas coisas, de não poder falar outras coisas. Inclusive, dá pra dizer que o filme ele trata de uma questão de estresse pós-traumático em uma época em que não existia ainda o diagnóstico, né? Eu acredito que não, na verdade, né? Mas o que me chama a atenção é que isso que você comentou, Camila, de como é retratado, assim, todas as consequências, né, e como é que isso era retratado, a questão do estupro em outros filmes da época. Outros filmes da época, às vezes, colocavam como culpabilizando a vítima mesmo, né, e aqui a gente vê que existe uma empatia muito grande por parte da Ida, com toda a narrativa, inclusive no sentido de colocar o pai da personagem falando que questionando os policiais, né, assim, minha filha foi atacada e vocês não fazem nada, né, uma questão que quando a gente falou do Terra Fria, por exemplo, da Niki Caro, em plenos anos 80, naquele contexto retratado naquele filme, o pai ainda desacreditava a filha, né? Então a gente vê que aqui tem todo um cuidado no sentido de não culpabilizar, de realmente mostrar que ela foi a vítima de uma situação, ainda que colocando, como vocês mencionaram, como se o estuprador ele fosse um doente e não alguém que a própria sociedade possibilita a existência desse tipo de ato, né? Então tem isso também. Eu acho que vocês já falaram tudo, mas só para complementar, essa questão religiosa, por exemplo, não me incomodou nem um pouco, porque eu acho que é muito uma questão da época mesmo. Então, assim, para mim passou bem batido. O que eu acho de interessante, como a Camila bem ressaltou, que eu acho que é o ponto alto e forte do filme, é justamente o fato da gente ver o filme com essa temática tão forte para as mulheres, né? Do ponto de vista da vítima, sempre, porque ela dita todo o ritmo da narrativa, né? Todos os outros personagens giram em torno dela, então a gente vê o filme através dos olhos dela. Essa cena da cama que a Camila mencionou é uma cena realmente muito, muito fabulosa, porque ela coloca a câmera ali atrás da grade da cama da protagonista, numa hora que ela está tendo realmente um surto pós-traumático, e mostra que ela realmente está presa naquela situação e que ela precisa fugir e troca até de nome, o que eu acho bem bacana ela trocar de nome, assim, porque ela quer realmente apagar aquilo da vida dela, ela quer mudar de realidade. E o filme mostra justamente isso, que não importa para onde ela for, esses homens vão continuar fazendo as mesmas coisas, porque a sociedade age dessa forma com as mulheres, né? E eu acho que nesse sentido ela é bem feliz nesse desfecho, foi a leitura que eu fiz pelo menos, de que ela não, de certa forma, ela não vai ver ninguém, né? Inclusive o tal pastor, que não conseguiu perceber que o cara também tentou estuprar ela no segundo momento. Então, assim, até os que aparentemente são super solícitos ou compreensivos ou que querem ajudar, também estão ali impregnados daquela cultura machista que faz com que eles não percebam o todo em volta deles, né? E aí acaba psicologizando o agressor, falando que é um problema de
psicológico, quando na verdade é um problema social muito mais forte, né? Eu gostei bastante do filme. Diferente do anterior, eu vi alguns probleminhas também, mas eu tenho um fraco muito grande por filmes antigos, preto e branco e tudo, então eu acabo perdoando tudo, porque é muito lindo e tal. Os assovios do moço realmente foram, tipo, muito perturbadores. Assim, eu escrevi um enorme arg no meu caderno, que, tipo, foi... Meu Deus, até tremia de ódio daquele cara da cicatriz e tal. E aquela cena toda da perseguição muito bem filmada, construída, umas sombras, os cartazes de circo, assim, todo um clima também de terror, né? E ela é abusada em vários momentos, assim, não é só nessa cena, né? Tipo, até depois mesmo, que eles ficam forçando para ela identificar. Ela já falou que não consegue lembrar da cara, que ela não viu o rosto e, tipo, o policial... Não, lembra tudo. O trauma que ela fica é muito repulso ao sexo do Polanski. Assim, claro que ele fez isso depois, mas o jeito que ela fica, que ela só consegue talvez perder um pouco o asco pelo masculino com um pastor, um cara que não vai olhar pra ela dessa forma sexualizada, né? Tanto que ela fala, tudo é sujo, nojento, ela não quer mais casar, ela tem a impressão que o marido dela nunca vai esquecer aquela cena. E tem algumas cenas assim muito bonitas, tipo no momento que o pastor tá falando sobre religião com ela, uma coisa meio Bergman, faria depois. E tem uma coisa que eu reparei também, ela tem uma foto que fica na estante, tipo uma foto de debutante dela, assim, que eu revi Twin Peaks agora, porque tá voltando, que é muito Laura Palmer. Eu fico vendo, será que o Lynch viu e meio que imitou a foto? Mas enfim, pode ser viagem. E essa solução religiosa do final também é um pouco... Fiquei meio engasgado com isso, assim. Mas sobre a solução do final, eu vejo uma vantagem que é, apesar de ela ter precisado realmente dessa ajuda externa de um homem salvador para se colocar sobre as duas pernas novamente e conseguir recuperar a vida para si, né? A forma como termina não envolve o final do romance, que é aquele final tradicional, do tipo, a mulher ela está curada, ela vai se casar agora, né? Então ela volta pra vida pra ela, não necessariamente pra um relacionamento, e isso eu achei bastante positivo. Sim, assim, ele fala, né, tipo, seu pai tá te esperando, seu futuro marido tá te esperando, aí eu acho um pouco angustiante também ela voltar, porque... Tudo bem, tem que encarar a própria vida, mas eu não sei se é bem uma vida que ela escolheu, sabe? Eu acho que ela continua meio que aprisionada nisso que aconteceu, é uma coisa, uma sequela, assim, que não tem jeito. Mas deixa em aberto. Pelo menos isso, sim. Se esse noivo viraria um casamento se fosse dada a sequência, sabe? Esse em aberto é que me deixou uma sensação boa, do tipo, foi um processo pra ela, e é isso, assim. Isso eu gostei bastante. Bom, então a gente vai pro último filme, que é literalmente o último filme que a Ida dirigiu na carreira dela, né? Que foi o Anjos Rebeldes, de 66. E esse é um filme que, como a gente já mencionou, ele foge bastante desse padrão da filmografia dela. Ele é um filme bem sessão da tarde, que são duas meninas adolescentes, né, a Mary e a Rachel. A Mary, ela é toda cheia de ideias para pegadinhas e brincadeiras, né, e a Rachel é uma amiga leal que elas se conhecem quando vão começar as aulas em um internato católico, né, com as professoras freiras, e esse filme é baseado nas memórias da Jane Trejo, que é, na vida real, a pessoa que seria a Rachel na história. Então, é baseado nas memórias de adolescência delas, desses anos escolares. É um filme muito leve, muito divertido, e eu gostei demais, assim, de assistir. Eu sei que destoa, mas eu realmente... achei que foram momentos muito proveitosos, e é o mais longo, né? Ele tem quase 2 horas, esses outros eles são curtinhos, 1h30 ou menos, né? E mesmo ele sendo mais longo, eu achei que ele consegue manter o ritmo e ser muito divertido, o que mostra que ela tem uma bastante versatilidade também na direção dela, né? Que ela já estava trabalhando com séries de variados gêneros, né? E aqui ela mostra que depois do noir, depois do suspense, ela consegue trabalhar com facilidade
qualidade com a comédia também. Eu também gostei bastante desse filme, ele é bem sessão da tarde, né? Ele é bem levinho, assim, é um filme gostoso de assistir. Em algumas partes, assim, eu acho que ficou um pouco repetitivo, porque elas faziam algumas piadinhas, uma brincadeira, eram punidas, aí depois já voltava esse ciclo, assim, mas não que tenha me cansado o filme de forma alguma, eu achei muito bacana mesmo. E só uma coisa que eu andei lendo sobre a Ida, ela estava dirigindo muita coisa para TV também, e eu acho muito bacana porque ela dirigiu todos os gêneros, literalmente, se vocês forem ver, né? Comédia, eu vi que ela fez faroeste também, quase beirando o terror. Fez também, Bonanza. né? Isso, exatamente. E uma coisa que eu lembro de ter lido também é que ela foi a única pessoa que dirigiu e também atuou no Twilight Zone. Foi a única diretora e atriz, além de ser a primeira mulher diretora, né, de algum episódio. E eu gostei bastante, assim, fazendo um leve spoiler, né, mas tem aquela cena que as meninas vão num asilo e tem uma senhorinha chorando porque a família não foi vê-la e tal. Gente, eu chorei feito uma desgraçada vendo essa cena. Eu achei muito bonito e eu lembrei muito da Estê. Eu falei, gente, será que a Estê vai chorar também? Gente, eu ri, eu achei engraçado. Ai, sério? Eu falei, nossa, eu vou ficar velha com muita dó. as reações, né? Mas é fofinha a senhorinha, achei ela fofinha. Então, e talvez seja uma questão pessoal, porque eu tenho um avô em asilo, assim, aí eu... Caramba, gente, essa cena é muito triste, não devia estar num filme de comédia, né? Acho que eu ri porque depois o garotinho fala assim, eu quero morrer jovem e muito saudável. Então, assim, Exatamente. Tem uma quebra de clima, eu ri foi nessa hora, na verdade. E na verdade, a legenda estava errada, ela não falou muito saudável, ela falou rica. Porque as velhinhas estavam falando... Rica. Porque as velhinhas estavam falando sobre coisas do tipo que elas estavam sem dinheiro por causa do número da Seguridade Social, que os filhos estavam pegando dinheiro, ou que o dinheiro não vinha, e histórias do tipo, né? Então, além de elas estarem passando o Natal ali no asilo porque ninguém estava visitando elas, ainda tinha o fator de que muitas delas ou não tinham fonte de renda ou os filhos ficavam com dinheiro. E dá aquela impressão que por ser, né, freira, você não vai passar por isso, assim, porque você não vai ter a família e tudo mais, né? Então, tipo, talvez você possa ter um conflito, tipo, com a sua sexualidade, com a continuação da prole, mas quando você vê essa senhora, você vê que o desfecho da velhice é sempre complicado, assim, independente do que você fez, você vai ter problemas. Mas essas então é uma velhinhas... cena interessante mesmo esse contraste, juventude. Mas as velhinhas não mas eram elas freiras. Têm família. Elas não eram freiras. Então, exatamente por esse contraste. Tipo assim, você vai ser freira, mas você vai ficar velha, você vai ter, tipo, problemas, né, diferentes, mas vai ter problemas, sacou? Então, tipo, é um choque de realidade do mesmo jeito. Você não consegue fugir de problemas, né, na velhice, nesse sentido. Exatamente. E eu achei bacana também essa contraposição que ela fez numa questão mais séria, né? Num filme de comédia, tanto que eu fiquei chorando aqui nem uma idiota. Mas assim, destoa bastante, né? Eu vi os 3 filmes num dia só, e o único que eu já conhecia era O Mundo é Culpado. Então o Not Wanted e a comédia foram bem novidades pra mim, e ver assim na sequência deu um choque, né? Que a gente vê 2 filmes bem pesados, com temáticas parecidas, e aí quebrou aquele clima e eu fui dormir feliz até no domingo, né? Depois de ver tanta bad vibe. Mas, apesar de não ser muito fã de comédias, não é um gênero que eu assista com frequência, é muito pontual eu assisti uma comédia. Foi um filme que me divertiu bastante. Eu gosto muito de comédia. É claro que é sempre mais difícil você encontrar comédias boas, mas eu gosto muito do gênero e eu acho que nesse período, nos anos 60, nos anos 70, eles fizeram boas comédias em Hollywood, né? Eu acho que esse filme, ele é um filme de estúdio, né? Que é diferente dos filmes anteriores da Ida Lupino, que ela fez dentro dessa produtora independente, né? Um filme feito dentro da Columbia, um filme de maior porte. Pode parecer que não, mas ele é um filme de maior porte. E eu acho que ele é um filme super leve, super divertido, tem frases maravilhosas. A frase inicial da Mary, né, quando ela tá fumando lá, e ela é questionada por uma senhora que tá dentro do ônibus, e aí ela diz, né, eu não sou criança, sou anã com maus hábitos. E aí, pensando assim nas comédias que se passam dentro de conventos, eu lembrei do filme do Almodóvar, né, o Maus Hábitos,
que também ele é um filme de comédia, mas é uma comédia de humor negro, né? Se passa também num convento. E me lembrei imediatamente disso. Me lembrei também do Pantera Cor-de-Rosa por causa da animação nos créditos iniciais. Assim, lembra muito esse estilo da comédia do Pantera Cor-de-Rosa. E é isso, eu me diverti muito. Eu gosto muito de como ela trabalha essa ideia da irmandade, da sororidade no filme, como é fazer as coisas junto e mesmo fazer coisas que a Madre Superiora não vai gostar, mas elas estão ali em dupla e fazendo junto. Eu acho muito bacana a dinâmica das duas atrizes, né? A Hayley Mills e a Johnny Harding. Então eu me diverti muito. E, assim, vocês comentaram esse estigma assim, de filme de mulherzinha, mas sem o pejorativo, assim, é muito reconfortante a gente assistir um elenco praticamente todo feminino, né? Primordialmente feminino, assim, é muito legal, assim. As garotinhas e tudo, os interesses dela, da idade, é realmente muito bom. Esse humor mais físico, mais cartunesco, e vale a pena desde a primeira anjinha ali da animação que aparece na logomarca da Columbia Pictures. Assim, uma animação muito legal. Então, é um filme muito massa. Devia ter passado na sessão da tarde, realmente se enquadra. Gostaria de ter visto ele na sessão da tarde. É o nosso momento aqui mais leve, mais colorido do programa, né? Eu gosto muito também da apresentação das freiras. Lembrei que é... Eu não gosto muito de Harry Potter, mas eu lembrei um pouco assim de algumas cenas de Harry Potter. Tipo, que eu lembrei do primeiro filme. Tipo, irmã tal. Aí cada uma você já vê a personalidade. Você tem aquela senhorinha dormindo. Tem uma que é da arte. Aí o jeito dela se apresentar, tipo, a Madre Superiora só fala assim, artes. Julgando, né? Tipo, você já vê. Então temos umas cenas realmente muito boas, assim. Tem aquela garotinha que é hipocondríaca, tem a cena que elas vão escolher o sutiã e fica aquele frenesi, todo mundo querendo roupa sexy, aí chega a Madre Superior, não, vocês vão levar esse basicão aqui, igual pra todo mundo. Não, e essa cena do sutiã eu ainda achei mais engraçado, porque uma saiu com tipo um corpete de renda maravilhoso, aí ela, Jane Mansfield, aí a outra botou um sutiã assim na frente dela e disse Rock Hudson, porque ela não tinha feito. Muito bom. Gente, tem umas cenas que é pra gargalhar mesmo, assim, é um humor ingênuo, mas é gostoso, sabe? E tem essa homenagem mesmo, sempre elas fazem referências assim, aos grandes atores, né? Tem um momento que ela fala que ela adora o Jack Lemmon. E o próprio nome artístico, o nome artístico dela, né, que elas inventam os próprios nomes, tem a Fleur de Lis, que tá o botãozinho, ela é a Kim Novak, né, que é a outra atriz foda, então, tipo, é uma bela homenagem também ao cinema clássico, assim, é muito bom. É verdade, é um filme super divertido e a direção de arte é bacana também, é um filme super colorido, que realmente a gente pensa um pouco no Almodóvar nesse sentido, né? Mas só uma curiosidade, aquela freira que é a da natação, que dá aula de natação, ela também trabalha depois nos 2 mudanças de hábitos que vão ter, né? Então, assim, como ela ficou marcada com esse papel de freira, interessante daquela atriz. Nossa, eu pensei muito no mudança de hábito. Pois é, e aí ela trabalhou lá também, né? Curioso isso. E é interessante perceber o quanto a Ida Lupino é uma pessoa versátil, né? Porque depois ela vai entrar toda uma carreira de seriados, realmente pra TV, com muitas comédias. E ela começou a carreira de forma bastante sombrios, pesados, no ar. E depois ela vai e muda completamente de estilo e fazendo filmes tão bons quanto, né? Então é bacana ver como ela é uma diretora bem versátil mesmo, né? Sobre a direção de arte, que a Samantha mencionou, teve uma cena que me chamou muito a atenção, que já é no final, quando elas já estão há alguns anos no colégio e aí vão se formar, né, que é o dia o último dia de aula, e aí elas estão no quarto, né, e é engraçado que o quarto é inteiro em elementos azuis e amarelos, né, e a Rachel, ela tá com uma camisola amarela e a Mary de camisola azul, assim, então é uma explosão de azul e amarelo, mostrando o quanto aquele ambiente uniu as duas, sabe, as duas estão ali fazendo parte daquilo e estão juntas, assim, achei muito legal. E
Contrastando com a Camila, que lembrou do Mal Educação, o que eu lembrei, além do Mudança de Hábito, de filme, foi Uma Escola Atrapalhada. Eu lembrei do Maus Hábitos, não foi do Má Educação, não. Ah, desculpa, Maus Hábitos, Maus Hábitos, isso. é. Então eu lembrei de Uma Escola Atrapalhada, né? Que é essa coisa, Sessão da Tarde, só que era o Supla e a Angélica. Né? Ai, maravilhoso, Supla, Sumo, meu amor! E de novo ela foge a questão do clichê interesse romântico, né? Assim, obviamente freiras e tal. E não precisa, né? Ter essa questão. Acho que tem uma certa coisa nesses filmes dela, assim, que questiona muito relações assim, românticas mesmo, em todos, né? Tem uma certa fuga disso. Quero ver os próximos, os outros dela. Agora, o de interesse amoroso, tem alguns. Tem uma lista no Letterboxd que, se eu não me engano, o nome é Should Have Been Gayer, que é filmes que deveriam. Que resvalam, mas poderiam ter temáticas LGBTs melhor trabalhadas, ou saindo do subtexto para ir pro texto, né? E eu acho que esse filme talvez fosse o caso, embora é muito legal ver a sororidade entre as meninas, assim, se fosse um relacionamento amoroso, um coming of age, assim, de adolescentes, também seria legal, mas eu acho que pelo contexto da época jamais aconteceria, né? Então agora nós vamos fazer os nossos jabás e as nossas considerações finais, começando com a Camila. Realmente estou encantada com a filmografia da Ida Lupino e queria fazer uma sugestão de um filme que a gente não falou aqui, que é o segundo longa-metragem dela, que se chama Quem Ama Não Teme, é o título horroroso em português. E aí, na verdade, o título original se chama Never Fear, que é um filme de 49 também. É baseado em fatos reais, no momento em que Los Angeles estava passando por um surto de poliomielite. E a personagem principal é uma dançarina e ela fica com poliomielite e ela fica com esse risco de não voltar a andar, fica com depressão. E isso tem a ver um pouco com a própria biografia da Ida Lupino, que também teve pólio e ela teve que lidar com isso. E tentar superar isso dentro do momento em que ela estava no auge da carreira dela como atriz. E eu acho que é um filme muito bacana também dentro desses outros filmes que ela fez nessa produtora independente, a The Filmmakers. E quero muito poder ver os episódios que ela dirigiu e que ela atuou na televisão. Acho que boa parte da produção dela, na verdade, foi na televisão, dos anos 50, da metade dos anos 50 até os anos 70, ela produziu muito para televisão e eu queria poder acompanhar pelo menos alguns desses episódios. Eu não sei se tem disponível aí na rede para a gente poder ver. E fiquei muito interessada com essa versatilidade dela para outros gêneros, né? Porque se a gente acompanha só os longas, a gente vai ver que ela tem uma coerência muito forte dentro do trabalho do gênero de melodrama e do cinema noir, né? E na televisão ela pôde trabalhar com outros gêneros e me interessa muito saber como foi que ela trabalhou isso e apurou a linguagem dela como realizadora. Bom, quem quiser conhecer o meu trabalho como crítica, eu escrevo para o blog sobre cinema, para o site Verberenas, e faço a curadoria do Cineclube delas, que também procura enfatizar o trabalho de diretoras no cinema. Então, gente, depois da nossa conversa, estou ainda mais interessada no trabalho da Ida Lupino, gostei de tudo, quero ver muito mais. Se eu tiver tempo também vou fazer essa pescagem aí das séries e tudo. Vou fazer o caminho inverso. Vou agradecer vocês que estão seguindo o Instagram do Feito por Elas, que eu faço curadoria. E o meu também, Discos da ST. Quem está entrando lá, os novos fãs. E tem um blog também com o meu nome. Temos coisinhas lá. E estou no Cinema em Cena também.
Então, um beijo pra vocês. Bem, eu acho que a gente já falou coisa pra caramba aqui hoje, né? Espero que tenha deixado as pessoas que estão escutando o podcast estimuladas a conhecer a obra da Ida Lupino. Acho que só pelo fato da gente saber, inclusive, que ela foi a única mulher dirigindo em Hollywood na década de 50, já deveria ser um estímulo para saber por que essa mulher conseguiu resistir. Essa é a única brava guerreira lá resistindo no meio de tantos homens que não abriu espaço para as mulheres preencher essa lacuna. E, além disso, uma diretora interessantíssima, como a gente já falou aqui, é bastante versátil, que vai tanto do policialesco, o noir, o drama, para o comédia, trabalha em todos os gêneros, além de atuar, era produtora, roteirista, então é uma artista bem completa, de fato, uma pessoa muito interessante, trata de temas que são urgentes ainda hoje e atualíssimos naquela época, mesmo com todas as dificuldades de orçamento para conseguir fazer os filmes, e no melhor segura nos 30 possível, além de toda a censura também que havia na época por conta dos temas que ela gostava de trabalhar, porque de fato a gente percebe que ela tem um cinema bem politizado nesse sentido, e além de tudo é realmente interessantíssima a obra dela, acho que vocês devem conhecer, vejam os filmes dela, até os que a gente não comentou mais aprofundadamente aqui, que são interessantes. Fiquei com vontade, assim como a Camila também, de pegar os capítulos de seriados que ela dirigiu para ver como é que foi essa carreira dela na televisão. E é isso, vocês podem me encontrar no Delirium Nerd, onde eu escrevo minhas críticas, e na curadoria do Cineclube delas, onde a gente faz bastante informações sobre o cinema feito por mulheres, com mulheres, na nossa página do Facebook. Valeu! Bom, eu acho que elas já falaram bastante, né? Vocês já falaram bastante sobre os filmes, né? Eu concordo com tudo, com os elogios feitos a ela. Eu também já estou procurando os outros filmes dela para assistir, além desses 3, porque eu fiquei completamente apaixonada pelo trabalho, que também é super atual. E... Gente, nossa, me deu um branco, desculpa. E quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, eu escrevo no site do Leia Mulheres e sou mediadora do Clube Presencial. Eu também sou colunista no blog Explanador. E eu tenho um blog pessoal que eu falo sobre mulher no filme de terror, ainda tá meio no comecinho, mas chama-se Feminist Horror, e a gente deixa o link aqui para quem quiser acessar. E muito obrigada por nos ouvirem, espero que vocês assistam os filmes e gostem. Maravilha. Bom, já foi bastante bem resumido por vocês todas. Eu tinha curiosidade de conhecer a filmografia da Ida há alguns anos já, e era uma vergonha que eu ainda não tinha feito, porque eu sabia que nesse período em que ela esteve mais ativa dirigindo, ela era realmente uma exceção em Hollywood, em se tratando de mulher, diretora, né? E a gente percebe realmente a qualidade do trabalho dela, me deixou muito instigada para procurar os outros filmes, até porque a filmografia dela, a quantidade de longas que ela dirigiu é pouco, né? São só 8 filmes, é fácil de completar a filmografia dela, e... pretendo fazer isso, porque eu gostei muito do que a gente assistiu, assim, para esse debate, e eu espero realmente, assim, que os ouvintes que ainda não assistiram os filmes dela busquem também, porque são filmes, pelo menos, muito interessantes, muito bonitos visualmente, e se for o Anjos Rebeldes, também muito divertidos. Os outros não se aplicam, mas... Então, já aproveitando... e primeiro... vocês conseguem encontrar as minhas críticas, então, no estantedasala.com, que eu tenho escrito só lá no momento. E aproveitando essa deixa de comentar essa dica / pedido, né, para os ouvintes de assistirem os filmes dela, já peço o feedback de vocês. Mandem um e-mail pra gente no cinemafeitoporelas@gmail.com, ou deixem um comentário lá no SoundCloud ou mesmo no Facebook, dizendo o que acharam dos filmes dela, ou se assistiu algum, o que achou desse filme em específico, ou se assistiu mais de um, quais os seus filmes preferidos, o que acharam do nosso programa. Os feedbacks são sempre bem-vindos, a gente sempre responde. E se vocês quiserem, também podem encontrar a gente em todas as redes sociais, aí no Twitter, no Instagram, com a curadoria fantástica da Estê. A gente também tem um perfil no Letterboxd, então siga a gente lá.
E quem quiser também ajudar a gente através do Padrim ou do Patreon, é padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. E obrigada a todo mundo que tá ouvindo e até o próximo programa. Tchau. Beijo, povo. You keep my life Pode parar. Green Mountain stay. Now thank you, Green Mountain.